A graça e a paz a todos. No vídeo de hoje vou estar falando um pouco sobre a morte de Jesus. Por que Jesus precisou morrer e por que a morte dele foi morte de cruz? Será que ele poderia morrer de outra forma a não ser a morte de cruz? Será que Jesus poderia morrer de forma natural, de morte natural, de infarto do coração? Será que Jesus poderia morrer apedrejado a não ser a morte de cruz? Será que Jesus poderia morrer de outra forma? Para você entender, naquela época, Roma dominava o mundo. O Império Romano instalou em vários lugares. Então, Roma é que comandava naquela época. A pena capital do judaísmo era o apedrejamento. Quando aquela mulher foi pega no ato de adultério, levaram aquela mulher até Jesus e perguntaram para Jesus: Jesus, essa mulher foi pega em ato de adultério. O que devemos fazer? Jesus fala para ela: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas, e a morte de cruz? Será que Jesus poderia escapar dela? Será que Jesus poderia escapar da morte de cruz? Roma dominava o mundo naquela época. A pior morte que tinha no Império Romano não era a morte de apedrejamento, mas sim a morte de crucificação. A sentença dada para o pior bandido naquela época no Império Romano era a morte de crucificação. Se um bandido fosse pego roubando, cortava a mão dele. Mas para o pior bandido, da pior espécie, a morte era a crucificação. Então Jesus, ele pagou o alto preço. Jesus, ele foi levado. Jesus, ele foi tido como o pior bandido. Jesus, ele morreu de uma forma como o pior bandido da pior espécie para salvar também o pior bandido da pior espécie que tinha. Jesus, ele não poderia morrer de outra forma. Jesus não poderia morrer de outra forma, nem apedrejado, nem de infarto, nem de morte natural. Porque senão ele não poderia salvar o pior bandido da pior espécie que tinha e que tem. A morte de Jesus não poderia ser de outra forma a não ser a morte por crucificação. Na cruz estava dois bandidos da pior espécie daquela época que tinha. E um resolve reconhecer que Jesus era Deus. E ele fala: Jesus, lembra de mim quando entrar no seu reino. E Jesus ali se compadeceu dele e falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então Jesus não poderia morrer de outra forma a não ser a morte de cruz. Jesus precisou morrer e a morte dele foi de cruz para salvar a mim e a você. Jesus, ele derramou seu sangue precioso no madeiro para nos salvar e a morte dele teve que ser morte de cruz. Amém? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like, logo mais vou estar trazendo novidade para vocês. Amém? Que Deus abençoe a todos.